Boa noite, meus queridos, minhas queridas companheiros. Boa noite, meu comandante José Genuíno. Um prazer estar aqui com você, dialogar contigo para trazer a história para demonstrar que certas coisas na vida da gente, na história política da gente, não pode ser repetida, né? Então, nesse sentido, eu quero falar para você que a resistência armada ela foi composta, em sua maioria, por jovens, né, idealistas que enfrentaram os calabouços aí da ditadura. Entre tantos importantes, né, heróis da resistência, podemos destacar companheiros, você, José Genuíno, participante ativo, né, da resistência armada nas décadas de 60 e 70. E aí, o que eu quero te perguntar, para dar início aqui à nossa conversa? O que levou você e os companheiros da época a optar por este enfrentamento armado à ditadura militar? Então, eu queria te ouvir, gostaria que você se apresentasse aí. Primeiro, Paulão, eu quero homenagear o Dia do Índio. E o Dia do Índio é um compromisso de luta em defesa da população indígena, da demarcação das áreas indígenas, de não aceitar o marco regulatório e viabilizar aquele discurso que o Lula fez do acampamento dos indígenas de Brasília. Eu acho que é uma questão central. O Brasil que nós queremos é um Brasil que respeite os direitos dos povos indígenas, que respeite a demarcação, que respeite a cultura, que respeite os costumes, e não essa matança, esse descalabro. Você viu a notícia hoje de que os garimpeiros, os donos de garimpo, estão usando os mesmos métodos quando descobriram o Brasil, que é entregar a bugiganga para domesticar o índio. Então, nós temos que dizer, esse dia é um dia de luta. Em segundo lugar, o Dia do Índio tem muito a ver com a Amazônia. E a experiência que eu participei da resistência armada no sul do Pará, ela foi produto do golpe de 64, do ato institucional número 5, que a nossa geração ela foi emparedada. Ou ia para o exílio, ou ia ser presa, ou ia para a resistência. Nós fomos para a resistência. Uma resistência legítima, heróica, abnegada, daquelas pessoas que correram risco. Os heróis não sobreviveram. Os heróis que eu considero heróis são aqueles que dezenas de companheiros que morreram na selva, cujos corpos não foram encontrados até hoje. Somente 2 corpos foram encontrados. Quase 5 dezenas de companheiros nem se localizou o corpo. E eu acho que essa resistência, ela provou uma coisa. Primeiro, era ela legítima. Segundo, ela era um brado contra o Estado ditatorial terrorista. Terceiro, era uma resistência preparando a guerra popular no interior do Brasil, com condições muito difíceis, com condições de difícil acesso, de cobertura aérea, mas naquela região entre o Pará, o Maranhão e o Mato Grosso e o sul de Goiás, que é hoje o estado de Tocantins, nós nos fixamos naquela região como lavradores durante a preparação que durou 4 anos, mais de 6 anos. Eu morei lá durante 2 anos e houve uma resistência armada durante mais de 2 anos, de abril de 72 até fim de 74, início de 75. Uma resistência que foi totalmente invisível, desconhecida, com uma censura violenta e com uma repressão na região em larga escala, seja com a população nativa, seja contra os guerrilheiros, seja com todos aqueles que apoiavam. A guerrilha ficou muito isolada na conjuntura política da época. O próprio Partido Comunista do Brasil, que dirigia a guerrilha, foi perseguido nas cidades, mas naquelas condições difíceis, que a própria guerrilha urbana estava já na fase de declínio, foi uma resistência que tem a legitimidade porque enfrentava um Estado terrorista. E essa resistência tem a ver com o processo de luta pela democratização do país, porque houve um basta, houve um não, houve uma rebeldia àquele regime ditatorial do Brasil a meu deixo, do Brasil potência, do Brasil dirigido por uma ditadura militar. Portanto, eu acho que foi uma experiência importante e eu jamais deixarei de homenagear dezenas de companheiros e companheiras que deram a vida por uma causa que era a luta pela democracia, pelo socialismo,
numa resistência camponesa muito difícil. Aquela região, Paulo, era uma região muito pobre, muito abandonada, uma região que as pessoas morriam de malária, leishmaniose, de parto, uma região em que havia o início da colonização. Garimpo da Serra Pelada, garimpo de Carajás, Transamazônica e os grandes projetos agropecuários que começaram a entrar naquela região. E as grandes madeireiras. Portanto, era uma região de fronteira agrícola. Essa região que, por de grande violência e de grande resistência, cujo fato mais Genuíno, está cortando o teu som aí. é uma região que foi, vamos dizer assim, atingida de maneira muito cruel, muito violenta, e que nós temos que resgatar essa memória, Paulão. Não é porque a gente queira revanchismo, nem que a gente queira olhar o passado, é que a gente quer essa memória para tirar lições, para tirar experiência. Eu vivi duas grandes experiências. A experiência do Araguaia e a experiência do parlamento. E nas duas eu tenho uma lição comum. Sem a mobilização popular, sem o povo organizado, sem a classe trabalhadora mobilizada em partido e sindicato, sem essa construção popular de baixo para cima, em que você tem que trabalhar por dentro e por fora das instituições, por baixo e por cima, sem o povo ser protagonista e sócio, nós não vamos ter vitória, seja numa eleição, seja numa resistência armada. Essa é a grande lição que a gente tira dessa experiência dos anos 70, uma experiência que foi silenciada. Ela só foi divulgada posteriormente com livros que eu faço questão de dizer porque foram jornalistas heróis, como Palmério Dória, como Leonêncio Nossa, como Sérgio Buarque Guzmão, como Fernando Portela, como Cléster Cavalcante, como várias publicações da época do jornal Movimento, do jornal Em Tempo, que divulgaram aqueles fatos, aqueles relatos dramáticos do que acontecia no sul do Pará. Eu mesmo, quando fui julgado e condenado a 5 anos na Auditoria Militar de São Paulo, eu fui julgado por militar no PCdoB, não pela guerrilha. E eu tenho uma carta de defesa apresentada no tribunal, que está publicada no livro Escolhas Políticas, que eu relato todos os fatos, todas as violências. E eu acho que é importante, nesse momento, a gente, ao homenagear os 50 anos da guerrilha, a gente lembrar também que nós estamos numa disputa muito importante que o país vive. Nem queremos fazer ações isoladas. Aquela época é diferente da época de hoje. Nem queremos nos acomodar nos espaços institucionais. Nós queremos organizar a resistência popular, ter um projeto popular de mudança profunda das estruturas como condição para a gente ser vitorioso. O Brasil atravessa uma hecatombe, o Brasil atravessa uma encruzilhada, e nós temos a grande possibilidade de tirar o país da encruzilhada, garantindo emprego, comida, saúde, educação, meio ambiente, cultura, soberania, liberdades e direitos. Para isso, nós temos que derrotar este governo inominável e colocar um novo governo, hoje representado pelo companheiro Lula, que vai ser uma campanha dura, difícil, vai ter provocação, vai ter ameaça, mas é a possibilidade, a janela da gente ganhar, garantir a posse e depois governar, fazendo as mudanças necessárias. Esta é a lição que a gente tira desse episódio. Quando a gente analisa o episódio, Paulão, é importante a gente se sentir num carro, ter o retrovisor e o para-brisa. O para-brisa é fundamental para a gente olhar para frente. O retrovisor é para a gente levar em conta as lições e as experiências. Obrigado, Genuíno, muito boa. E na tua fala fica muito transparente que nesse período, né, todo período que recrudesce, que tem a presença de ditadores, o nosso meio ambiente está em perigo, as nossas florestas estão em perigo, que você citou aí o agronegócio, citou aí os garimpeiros, né, que destroem a nossa floresta há muito tempo. Mas quero lembrar também que, como você disse, isso aqui tem que se olhar, sim, na história para que ela não se repita.